De volta no terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo, dando continuidade a um assunto vasto, muito legal, que é a questão da psicologia transpessoal, a transpessoalidade, a transcendentalidade do ser humano e a possibilidade de, no consultório, o psicólogo conduzir o paciente a trabalhar com o seu eu mais profundo, né, acessando aí a sua condição espiritual, por meio, por exemplo, da regressão. Estamos aqui com o Elias Leite, que é um psicólogo que faz muito bem isso, né? E vamos dar continuidade à nossa discussão. Elias, você estava falando em possibilidade de um paciente de 40 anos, por exemplo, acessar suas memórias do que viveu aos 3 anos. Mas nós sabemos que podemos ir até antes, né? A vida intrauterina ou primeiros dias de vida. Antes que alguém fale assim, mas como acessar uma vida intrauterina? A partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, existe vida. Se existe vida, existe memória. Se existe memória, está guardado tudo ali. Então é só você buscar essa memória através do caminho correto, no caso, a indução da regressão, que ela vai aparecer. Eu já tive situações no meu consultório em que a pessoa relata diálogos entre pai e mãe numa briga. Uma discussão doméstica, meu pai falou isso, isso e isso. Minha mãe falou isso, isso e isso, né? Situações, no caso, inclusive, um pouco traumáticas, porque se discutia o aborto daquela criança. Aí, vamos mais uma vez, então, eu quero fazer 2 discussões aqui. Uma, e aí eu falo mais sobre isso, tem esse papel, utilidade pública. Certo. O que você está nos dizendo? Pais grávidos, cuidado. Claro, muito cuidado, porque veja, essa discussão que eu estou citando, ela marcou a história desse indivíduo. Ele escutou essa discussão, ele participou, entre aspas, né, dessa discussão, porque se tratava da vida dele. Ele estava lá dentro, indefeso, e alguém lá fora pensando, nós vamos retirar ou não vamos retirar? Traduzindo, nós vamos matar ou não vamos matar? Né? Isso, quando a criança nasce, ela traz essa matriz, essa informação impressa no seu inconsciente. E ela vai reagir depois, percebendo que os pais o rejeitaram. Ou o pai o rejeitou, ou a mãe o rejeitou, ou ambos rejeitaram. Entendeu? Então isso é grave, grave mesmo. E isso vai dar problema sério para essa criança. Em algum momento. Em algum momento da vida isso vai aflorar e aí as consequências são graves. Então fica o nosso alerta. Nosso alerta e nosso apelo. Exatamente. Pais grávidos, casais grávidos, grávidos e grávidas. Cuidado, né, com esse ser que vocês carregam, que está em processo de formação, né, é um novo ser humano que está vindo dialogar conosco, mas ele já está dialogando, mesmo que não lhes pareçam isso, né, mesmo que não pareça que esteja. A gente costuma dizer o seguinte, olha, a educação da criança começa na barriga da mãe. Uhum. Por quê? Porque aquele dia em que a criança está agitada, se a mãe conversa com a criança e faz uma massagem na barriga, a criança reage, ela acalma. Então, assim como ela escutou a voz da mãe, ela vai guardar aquela mensagem. Ela nasce lembrando das musiquinhas que a mãe cantava, dos afagos que o pai fazia. Né? Mas se ela lembrou disso, lembrou como? Se ela não estava nascida ainda. Claro, ela tem memória desde que foi fertilizada. Só que depois que nasce, vem um turbilhão de novas informações. Sim. Dos pais, dos familiares, da sociedade, da televisão, o mundo ao redor, e que vai sobreescrevendo, né? Exatamente. Sobre a estrutura mental cerebral, as conexões sinápticas, os neurônios, vão recebendo uma infinidade de outras informações e aquelas primordiais vão ficando lá no cantinho, recolhidas, isso. Mas a regressão vai lá e acessa. Vai lá e acessa. Agora, a outra discussão que eu gostaria de fazer, Elisa, que eu acho muito pertinente, é o seguinte. Suponhamos que nada disso fosse fato. Suponhamos que nada disso fosse possível. Suponhamos que, inclusive, os estudos científicos que estão comprovando a produção de memória intrauterina estivessem errados. Mas aí lá no consultório, ao se utilizar da regressão, o paciente traz isso. Suponhamos que seja puro devaneio ou pura fantasia por parte dele. Coisa que não é, porque a gente já sabe, né, a transpessoalidade está nos informando, novos estudos científicos estão nos dizendo que é por aí mesmo, mas suponhamos que não fosse.
que fosse apenas fantasia que o paciente está trazendo. Ainda que fosse assim, tem a sua validade, por quê? Porque o psicólogo vai trabalhar as fantasias. Claro. Se é verdade ou não aquela história que o paciente está me contando, claro que se for verdade, melhor. Sim. Mas se não for, eu vou trabalhar aquilo lá de qualquer forma. Por quê? Aquela fantasia está mobilizando energias internas do paciente, Sim. que está causando todo aquele transtorno na vida dele. Então nós vamos trabalhar a fantasia. Então não importa, né? Não é necessário preocupar, ah, mas o fulano, ele mentiu na regressão, ele fantasiou. Não tem problema, vamos trabalhar a fantasia dele. Porque realmente a fantasia está ocupando recursos deles que poderia ser utilizado para outras coisas na própria vida dele. É um né? conteúdo psíquico. É um conteúdo psíquico, exatamente, um conteúdo mobilizante da por cima. Isso aí diz respeito, isso é válido, inclusive, caso o paciente fale, acessei, por exemplo, uma vida passada. Se acessou ou não, se é fato ou se não é, se isso existe ou se não existe, né? É conteúdo ainda. É conteúdo. Eu me lembro muito bem do professor Milton Fernandes, professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, em uma aula, né? Na época eu ainda era estudante dele, aluno dele, dizendo, se existe ou se não existe vida passada, por exemplo, no fundo não interessa, porque o paciente está trazendo um conteúdo que, como você muito bem diz, está o mobilizando, positivo ou negativamente, é objeto de trabalho do psicólogo. Objeto de trabalho nosso, tranquilamente que é. Né? Trabalhar aquilo para diminuir o sofrimento que o indivíduo está trazendo. Sim. E aí, só a título de conclusão, porque mais uma vez chegamos ao final, né, do terceiro bloco de um programa, quais são as indicações, Elias? As principais indicações, ansiedade, transtornos, fobias, o que você... Olha, hoje nós trabalhamos com regressão para múltiplos sentidos. Doenças psicossomáticas, que né, são em grande quantidade hoje, traumas, né, dificuldades das mais diversas das pessoas, questões de relacionamento, né, angústias fobias, além de fobias, angústias inexplicáveis. Inexplicáveis, tá certo? Pânico, né? Depressão em alguns casos, né? Pode ser tratado com isso. Então, é uma ferramenta que, como ela acessa o inconsciente e tudo origina no inconsciente, ela me permite trabalhar uma infinidade de situações. E de uma forma assim que no seu consultório você tem visto, presenciado, sim, resultados interessantes. Um detalhe importante que a gente tem que colocar é o seguinte, a regressão me permite uma terapia breve. Entendeu? Então, através da técnica da regressão, da técnica da hipnose e algumas outras coisas, a gente não fica enrolando o paciente, enrolando entre aspas, né? Não fica prolongando, aliás, melhor o termo, aquele tratamento por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos que sejam. É uma terapia breve, é uma coisa que rapidamente você tem o resultado. E quem quiser te procurar, como é que faz? Quem quiser me procurar, fala comigo pelo telefone 9673-1503. Se quiser me mandar um e-mail, posso divulgar, eliasleytepsi@yahoo.com.br. PSI de psicólogo. De psicólogo. Elias, obrigado por tamanha contribuição. Voltamos em outra oportunidade para falar ainda mais sobre as contribuições da psicologia transpessoal. Será um prazer estar com você, com esse público maravilhoso. Estamos à inteira disposição. Obrigado, Elias. Obrigado a vocês. Agradeço também a sua audiência, agradeço a nossa decoradora Aura de Biagi, a Comfort Móveis, e gostaria de te convidar a conhecer a Fale Mais Sobre Isso, a revista, e entrar no nosso site, falemaisobreisso.com.br, onde você pode encontrar uma lista de profissionais da área de saúde, tanto na revista quanto no site. Muito obrigado e até a próxima semana falando mais sobre saúde. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.